Olá, amados irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, um espaço dedicado ao estudo e à reflexão da Palavra de Deus. Antes de começarmos com o capítulo 4 de Bibliologia, gostaria de expressar minha gratidão por cada um que está conosco, seja um inscrito fiel ou alguém que está chegando agora. Sabemos que empenho e dedicação são elementos cruciais em nossa jornada com Cristo. Neste canal, buscamos não apenas transmitir conhecimento, mas também inspirar um compromisso cada vez mais profundo com a mensagem divina. Afinal, o segredo do sucesso nesta caminhada está na busca constante pela compreensão da palavra e na aplicação prática do que aprendemos. Quero encorajá-los a participar ativamente do diálogo. Deixem seus comentários, compartilhem suas dúvidas e insights. Este canal é um espaço de aprendizado mútuo, onde todos contribuímos para o crescimento espiritual uns dos outros. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os temas que abordamos. Além do capítulo 4 de Bibliologia, há uma variedade de conteúdos disponíveis para enriquecer sua jornada espiritual. Antes de prosseguirmos, convido você a verificar outros temas que podem ser do seu interesse. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência educativa e edificante, fortalecendo nossa comunidade de fé. Desejo a todos uma excelente aula. Que este momento de estudo nos conduza a uma compreensão mais profunda da Palavra de Deus. Continuem conosco até o fim do vídeo, absorvendo cada ensinamento e aplicando em suas vidas. Que Deus abençoe ricamente nosso tempo juntos. Boa aula! Período interbíblico, 400 a.C., 5 a.C. Vamos explorar juntos o fascinante período interbíblico, um intervalo temporal entre o Antigo e o Novo Testamento que abrange de 400 a.C. a 5 a.C. Nesse capítulo da história, muitos eventos significativos moldaram o contexto no qual as Escrituras Sagradas foram posteriormente reveladas. Durante esse período, após a reconstrução do Templo em Jerusalém, testemunhamos o surgimento de várias nações e impérios que desempenharam papéis cruciais na preparação do cenário para o advento do Messias. O cair das sombras da Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e, por fim, Roma, contribuíram para o desenvolvimento de aspectos políticos, culturais e religiosos. A helenização, promovida principalmente por Alexandre, o Grande, deixou sua marca na disseminação da cultura grega por vastas regiões, influenciando até mesmo o mundo judaico. Essa disseminação cultural, no entanto, também trouxe desafios, levando a conflitos de identidade e a uma busca intensificada pela preservação da fé judaica. No campo espiritual, destaca o surgimento da sinagoga como um espaço de reunião e estudo das Escrituras, proporcionando um meio vital para a preservação e transmissão da tradição judaica. Além disso, durante esse período, a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, abriu portas para que as Escrituras alcançassem um público mais amplo, inclusive entre os gentios. Essa dinâmica e os eventos desse período interbíblico são fundamentais para entendermos o contexto em que o Novo Testamento foi revelado. Entender essas contribuições dos povos e as complexidades desse período nos permite apreciar ainda mais a maravilhosa providência divina ao longo da história. Aguardem o próximo mergulho em nosso estudo, pois exploraremos ainda mais as riquezas do conhecimento bíblico. Até lá, que possamos refletir sobre como essas contribuições moldaram o cenário para a grandiosa revelação que está por vir. Fiquem na paz. Transmissão oral, antes da escrita. Vamos nos aprofundar na fascinante era em que a transmissão oral era o principal meio de preservação e compartilhamento da verdade antes do advento da escrita. Nesse período, as palavras eram cuidadosamente passadas de geração em geração, e a confiança na eficácia desse método era crucial para a preservação da mensagem. Imaginem comigo uma comunidade sentada ao redor da fogueira, os anciãos compartilhando histórias, ensinamentos e tradições orais. Essa tradição, embora não registrada em papel, possuía uma força incrível na preservação da autenticidade da mensagem. Cada palavra, entonação e pausa carregavam o peso da responsabilidade de transmitir a verdade de maneira precisa. Para garantir a precisão, utilizavam-se técnicas específicas, como a repetição meticulosa e a memorização cuidadosa. Os narradores habilidosos eram respeitados membros da comunidade, investindo tempo significativo para se tornarem depositários fiéis do conhecimento transmitido oralmente.
Essa tradição não se tratava apenas de contar histórias, mas de transmitir a essência da identidade, fé e valores de uma comunidade. A transmissão oral era dinâmica, adaptando-se aos diferentes contextos e plateias, garantindo que a mensagem não apenas sobrevivesse, mas também ressoasse no coração daqueles que a ouviam. No entanto, essa abordagem não estava isenta de desafios. A precisão dependia da confiabilidade dos transmissores e da fidelidade da audiência em receber e passar adiante a mensagem sem distorções. Embora a transmissão oral tenha sido eficaz, as limitações naturais do ser humano abriram caminho para a necessidade de uma forma mais tangível e duradoura de preservação. A transição para a escrita marcou uma evolução significativa na maneira como a verdade era registrada e transmitida. As palavras que antes ecoavam no ar foram agora fixadas em papiro e pergaminho, proporcionando uma garantia adicional de preservação. Essa transição, no entanto, não diminui o valor e a importância da era da transmissão oral, que preparou o terreno para a próxima fase emocionante da jornada da verdade revelada. Vamos continuar nossa exploração, pois há muito mais a descobrir sobre como a palavra de Deus foi transmitida ao longo dos tempos. Até lá, que possamos apreciar a riqueza e a diversidade de métodos pelos quais a verdade foi passada de geração em geração. Até breve! Importância da escrita para a Bíblia. Olá, queridos exploradores da palavra! Vamos agora mergulhar na revolucionária invenção da língua escrita e entender como ela transformou a preservação e disseminação da fé. Este capítulo é uma emocionante jornada no tempo, onde a escrita tornou-se uma aliada vital na transmissão da mensagem divina. Imagine-se na antiga Mesopotâmia, onde os primeiros traços de escrita cuneiforme começavam a tomar forma em tábuas de argila. A capacidade de registrar pensamentos, histórias e, claro, os ensinamentos sagrados, marcava o início de uma nova era na comunicação humana. A permanência da mensagem tornou-se notável. As palavras, antes fugazes quando pronunciadas, ganharam uma forma tangível. Papiros e pergaminhos transformaram-se nos guardiões da verdade, assegurando que a fé não fosse apenas compartilhada verbalmente, mas também registrada para gerações futuras. A disseminação da fé atingiu novas alturas com a escrita. Manuscritos podiam ser copiados e enviados para diferentes comunidades, alcançando terras distantes. O conhecimento sagrado ultrapassou as fronteiras geográficas, criando uma rede de comunicação que transcendia o tempo e o espaço. Além da disseminação, a escrita propiciou uma nova era de estudo e reflexão. Textos podiam ser preservados e revisitados, permitindo um aprofundamento no entendimento da mensagem divina. Escolas e centros de estudo surgiram, impulsionando uma cultura de aprendizado que continuaria a florescer ao longo dos séculos. Neste ponto, é impossível não mencionar a figura inspiradora de Esdras. Ele não foi apenas um líder, mas um visionário que percebeu a importância da escrita na preservação da fé. Seu trabalho incansável na restauração das escrituras e na promoção da leitura pública marcou um capítulo fundamental na história da transmissão da palavra. A escrita não apenas registrou a fé, mas também permitiu que cada palavra, cada ensinamento, fosse cuidadosamente analisado e compreendido. As páginas escritas tornaram-se o alicerce sobre o qual a teologia e a compreensão espiritual seriam construídas. À medida que exploramos esse capítulo, convido todos a refletirem sobre a profunda influência que a escrita teve na nossa jornada espiritual. A escrita não apenas registrou a história da fé, mas tornou-se parte intrínseca dela. Que possamos continuar nossa exploração, apreciando o impacto duradouro da língua escrita na narrativa da Palavra de Deus. Línguas originais da Bíblia e o papel de Esdras. Olá, caros estudiosos da palavra! Hoje, vamos adentrar o fascinante mundo das línguas originais da Bíblia, com destaque para o notável Esdras, cujo papel na restauração e preservação dos textos sagrados é digno de admiração. Imagine-se em um cenário antigo, onde o hebraico e o grego eram as línguas que ecoavam nos corredores da revelação divina. Essas línguas, tão ricas em nuances e significados, foram escolhidas para transmitir os ensinamentos sagrados do Antigo e do Novo Testamento. O hebraico, com suas raízes profundas, foi a língua escolhida para os textos do Antigo Testamento. Cada letra, cada palavra, carrega consigo a tradição e a espiritualidade do povo de Israel. Os profetas, poetas e legisladores expressaram a vontade divina nessa língua, conferindo uma singularidade única aos escritos hebraicos.
No advento do Novo Testamento, o palco linguístico expandiu-se para o grego. Uma língua rica em expressões filosóficas e abrangente em sua capacidade de comunicar ideias complexas. Os evangelistas e apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, usaram o grego para narrar os eventos transformadores da vida de Cristo e os princípios fundamentais da fé cristã. Agora, destaquemos Esdras, uma figura crucial nesse imenso palco linguístico. Esdras não era apenas um escriba habilidoso, mas um líder com uma visão clara da importância da palavra escrita na preservação da fé. Sua jornada de restaurar os textos sagrados, garantindo que as escrituras não fossem perdidas para as futuras gerações, é um testemunho inspirador de devoção à palavra de Deus. Esdras não apenas liderou a restauração, mas também promoveu a leitura pública das escrituras. Ele entendia que a verdadeira compreensão da fé só poderia florescer quando as palavras divinas fossem proclamadas e compreendidas pelo povo. Seu trabalho incansável estabeleceu as bases para a transmissão segura e precisa da mensagem divina. Enquanto exploramos essas línguas originais e a contribuição notável de Esdras, convido todos a contemplarem a riqueza que cada palavra dessas línguas carrega. Cada letra é um elo na corrente da revelação divina, e cada língua é um veículo que nos conecta diretamente com a palavra de Deus. Que possamos apreciar a profundidade e a beleza dessas línguas enquanto continuamos nossa jornada. Crítica textual, garantindo a integridade. Hoje, vamos mergulhar nas águas profundas da crítica textual, uma ferramenta essencial para garantir a integridade dos textos sagrados que sustentam nossa fé. A crítica textual pode ser comparada a um guardião zeloso, dedicado a preservar a pureza e a autenticidade da palavra de Deus. Mas, afinal, o que é essa disciplina? Imagine-se diante de uma imensa biblioteca, onde incontáveis manuscritos e fragmentos contêm as palavras inspiradas pelos céus. A crítica textual é a ciência que busca entender, corrigir e preservar esses textos, enfrentando o desafio de lidar com cópias manuscritas feitas ao longo dos séculos. A importância dessa disciplina reside na sua missão de assegurar que cada palavra, cada frase, permaneça fiel à sua forma original. Em um contexto onde manuscritos eram copiados manualmente, os erros eram inevitáveis. A crítica textual entra em cena para discernir entre as variantes e determinar o que é autêntico, garantindo que o texto chegue até nós sem distorções significativas. Ao longo dos séculos, eruditos e estudiosos dedicaram-se a comparar manuscritos antigos, avaliar as diferenças e, por meio de rigorosas análises, reconstruir o texto mais próximo do original. O trabalho árduo desses críticos textuais é um escudo contra as distorções que o tempo e as cópias manuais poderiam introduzir. A crítica textual não é apenas uma busca pela exatidão gramatical, mas também uma imersão na compreensão das línguas originais, na análise das variantes e no entendimento do contexto histórico em que os textos foram escritos. É uma jornada desafiadora, porém essencial, para garantir que as escrituras permaneçam como um farol inalterado ao longo das eras. Ao nos aprofundarmos nesse tema, convido a todos a apreciarem a dedicação incansável dos críticos textuais, homens e mulheres que se comprometeram a manter a chama da verdade brilhando. Que possamos valorizar essa disciplina que sustenta a integridade da palavra de Deus. Divisões da crítica textual. Hoje, vamos desbravar as diferentes vertentes da crítica textual, compreendendo como essa disciplina se desdobra em duas abordagens distintas, a baixa e a alta crítica. A baixa crítica é como um artesão cuidadoso, focado na minúcia e na precisão. Seu trabalho concentra-se na forma do texto, na análise da transmissão literal das palavras. É como se estivéssemos examinando cada pincelada de um quadro magnífico, assegurando que cada detalhe contribua para a beleza final. Essa abordagem volta-se para a confiabilidade do texto sagrado, procurando restaurar sua forma original. Os praticantes da baixa crítica buscam eliminar erros de cópia, comparando manuscritos antigos e aplicando critérios de qualidade para preservar a autenticidade do texto. Por outro lado, a alta crítica nos leva a uma jornada mais profunda, explorando questões além da forma textual. É como se entrássemos nos bastidores da criação do quadro, questionando a autoria, a datação, a estrutura e a historicidade dos livros da Bíblia. A alta crítica não se contenta em analisar palavras, ela busca compreender o contexto mais amplo. Quem foram os autores? Quando e por que escreveram? Quais fontes utilizaram?
Essas são as perguntas que a alta crítica procura responder, oferecendo uma visão abrangente da Bíblia como um livro inserido na complexidade da história humana. Ambas as críticas são fundamentais, cada uma contribuindo de maneira única para o entendimento e a preservação da palavra. Enquanto a baixa crítica atua como guardiã da forma, a alta crítica ilumina as motivações e o contexto por trás das palavras. Ao nos aprofundarmos nessas divisões, convido vocês a apreciarem a riqueza que cada abordagem traz para o estudo das Escrituras. Que possamos continuar explorando as profundezas da crítica textual, fortalecendo nossa compreensão e apreciação pela riqueza do livro que guia a nossa fé. Princípios gerais da crítica textual. Entremos agora nos bastidores da crítica textual, desvendando os princípios que guiam essa fascinante ciência. Estes princípios se dividem em duas categorias fundamentais: evidência externa e evidência interna. Evidência externa é como olhar para um mapa que nos guia por cronologias, geografias e genealogias. É a bússola que nos orienta na vastidão do tempo e do espaço. Ao analisar a evidência externa, os críticos examinam cuidadosamente documentos históricos, mapas e registros genealógicos para traçar a autenticidade e a origem do texto bíblico. Por outro lado, a evidência interna é como uma lupa que nos permite mergulhar nas minúcias, focando nos hábitos dos escribas e nos estilos dos autores. Aqui, a crítica textual avalia a transcrição literal do texto e explora se os documentos possuem integridade em sua narrativa. São como detetives literários, examinando as pistas deixadas pelas escolhas transcripcionais e pelos hábitos dos autores. Esses princípios, combinados, formam a base sólida sobre a qual a crítica textual se apoia. Ao compreendermos a importância dessas evidências, podemos afirmar com confiança que a Bíblia, em seu processo de transmissão, manteve sua pureza e autenticidade. Assim, convido vocês a se juntarem a mim nesta jornada pelos caminhos da evidência externa e interna, desvendando os segredos que garantem a integridade do texto bíblico ao longo dos séculos. Que cada evidência nos conduza a uma compreensão mais profunda e enriquecedora da palavra que nos guia. Tipos de criticismo bíblico. Neste mergulho profundo na crítica bíblica, exploramos agora os diversos tipos de abordagens que ajudam a desvendar os mistérios da Escritura. Cada tipo de criticismo é como uma lente específica, revelando nuances e detalhes que contribuem para uma compreensão mais abrangente. Vamos examiná-los mais de perto. Primeiro, crítica histórica. Essa abordagem busca entender as origens dos textos bíblicos, investigando como os autores procederam e qual era a mensagem que desejavam transmitir. É como uma viagem no tempo, tentando desvendar os contextos históricos por trás das palavras. Segundo, crítica textual. Ao focar nos manuscritos mais antigos, esta forma de crítica visa estabelecer o texto mais preciso. Neste ponto, somos como arqueólogos literários, desenterrando as camadas do passado para encontrar a expressão mais autêntica das palavras inspiradas. Terceiro, crítica das fontes. Essa abordagem procura traçar quaisquer fontes orais ou escritas que os autores possam ter utilizado. É como montar um quebra-cabeça, tentando reconstruir os caminhos que levaram à compilação dos textos sagrados. Quarto, crítica literária. Aqui, a Bíblia é vista sob uma perspectiva literária, examinando diferentes tipos de escrita e estilos literários presentes nos textos. É como apreciar uma obra de arte, reconhecendo a diversidade de expressões presentes nas Escrituras. Quinto, crítica da forma. Examina as formas literárias e as pequenas unidades que compõem a Bíblia. É como analisar a arquitetura de um edifício, entendendo como cada parte contribui para o todo. Sexto, crítica da redação. Olha para o trabalho dos autores e editores originais, buscando compreender melhor seus pontos de vista. É como desvendar os bastidores da produção, percebendo as escolhas e intenções por trás de cada palavra. Sétimo, crítica canônica. Estuda os livros bíblicos em seu contexto como parte de um todo coeso. É como observar peças individuais de um quebra-cabeça, compreendendo como se encaixam na narrativa global da Escritura. Ao explorar esses tipos de criticismo, somos convidados a uma jornada fascinante de compreensão mais profunda da Bíblia. Cada abordagem é uma ferramenta valiosa para desvendar os significados ocultos nas páginas sagradas. Que esta exploração enriqueça sua compreensão da Palavra de Deus. Bem-vindos ao cativante capítulo da Crítica Histórica, uma exploração fascinante das origens dos textos bíblicos.
Aqui, começaremos nossa jornada para desvendar os mistérios por trás da composição e formação das Sagradas Escrituras. Prepare-se para uma imersão na busca pelas raízes, contexto e significado dos relatos que moldaram nossa fé. A crítica histórica é uma ferramenta valiosa que nos permite investigar as circunstâncias e influências que deram origem aos textos sagrados. Ao explorar essa abordagem, teremos a oportunidade de entender como os autores bíblicos moldaram suas narrativas, considerando o ambiente histórico, cultural e social em que viveram. Ao desvendar os segredos por trás das origens dos textos bíblicos, estaremos equipados para apreciar ainda mais a riqueza e a profundidade das Escrituras. Preparem-se para uma jornada de descobertas que iluminarão nossa compreensão e apreciação da Palavra de Deus. O conhecimento da história por trás das Escrituras é essencial para uma interpretação mais completa e contextualizada. Embarquem comigo nesta fascinante jornada através do tempo, explorando as intricadas camadas da viagem no tempo da crítica histórica. Este capítulo nos leva a uma investigação detalhada das origens dos textos bíblicos, proporcionando uma visão única das circunstâncias e influências que moldaram as mensagens divinamente inspiradas. Ao nos aprofundarmos, descobrimos que a crítica histórica atua como uma espécie de máquina do tempo intelectual, permitindo-nos viajar para o passado e testemunhar o contexto em que os autores bíblicos viveram e escreveram. Este olhar minucioso nos capacita a entender não apenas o que foi escrito, mas por que foi escrito, considerando fatores históricos, culturais e sociais. Essa viagem no tempo da crítica histórica não apenas enriquece nossa compreensão das Escrituras, mas também lança uma luz esclarecedora sobre a profundidade do significado por trás de cada palavra inspirada. Este é um convite para uma exploração mais profunda, desvendando os segredos do passado para iluminar o presente. Agora, convido todos a explorarem comigo as profundezas da Bíblia por meio da perspectiva literária. No capítulo Desvendando a Bíblia pela Perspectiva Literária, adentraremos o fascinante campo da crítica literária, revelando como esta abordagem singular nos permite enxergar as Escrituras como uma obra de arte literária. Durante esta jornada, descobriremos como os diferentes estilos de escrita e as diversas técnicas literárias empregadas pelos autores bíblicos contribuem para a riqueza das mensagens contidas na Bíblia. Cada livro, cada versículo é uma peça literária única, e a crítica literária nos oferece as ferramentas para apreciar e compreender a maestria por trás de cada palavra inspirada. Vamos mergulhar nas entrelinhas, desvendando o tecido literário que compõe as Sagradas Escrituras. Através dessa jornada, seremos capazes de apreciar não apenas o conteúdo, mas também a forma como cada mensagem foi habilmente tecida, proporcionando uma visão mais profunda e abrangente da Palavra de Deus. Em nosso próximo passo, iremos explorar as formas literárias que moldam a narrativa bíblica, um terreno fascinante conhecido como crítica da forma. Nesta jornada, nos aprofundaremos na análise das pequenas unidades e estruturas literárias que compõem as páginas sagradas da Bíblia. A crítica da forma nos permite entender como a disposição e organização dessas unidades literárias influenciam diretamente a interpretação das Escrituras. Cada forma literária utilizada pelos autores bíblicos carrega consigo uma intenção específica, uma mensagem única. Ao desvendarmos essas formas, ganhamos uma visão mais completa e abrangente do significado por trás de cada palavra inspirada. Preparem-se para uma jornada emocionante através das páginas da Bíblia, explorando não apenas o conteúdo, mas a própria arquitetura das mensagens divinas. Vamos desvendar os segredos das formas literárias bíblicas, revelando a riqueza de significado que está além das palavras. No slide intitulado Desvendando a Redação Bíblica, vamos explorar os bastidores do processo de escrita dos autores sagrados. Este é um convite para adentrar nos corredores secretos onde as palavras divinas foram elaboradas e moldadas. A crítica da redação nos conduzirá a uma compreensão mais profunda de como os autores bíblicos desenvolveram seus pontos de vista únicos. Vamos desvendar os mistérios por trás da formação dos textos sagrados, explorando o papel crucial desempenhado pelos editores originais. Como suas contribuições influenciaram a maneira como as mensagens divinas foram transmitidas ao longo do tempo. Preparem-se para uma viagem aos bastidores da redação bíblica, desvendando as decisões, escolhas e colaborações que deram forma às Escrituras. Juntos, vamos explorar a riqueza por trás das palavras inspiradas e apreciar a complexidade do processo de redação que resultou na Bíblia que conhecemos hoje.
Em nosso próximo destino, mergulharemos no coração da Bíblia através do slide intitulado No Coração da Bíblia, Crítica Canônica. Esta é uma jornada para entender como os livros bíblicos interagem uns com os outros no contexto mais amplo das Escrituras. A crítica canônica nos oferece uma visão fascinante de como cada livro da Bíblia contribui para o cenário geral da mensagem divina. Neste slide, exploraremos a importância de estudar os livros no contexto mais amplo da Escritura, entendendo como suas narrativas se entrelaçam e enriquecem nossa compreensão global. Ao compreendermos o cânon bíblico através da lente da crítica canônica, desvendaremos as conexões e a coesão que tornam a Bíblia uma obra única. Prepare-se para uma jornada enriquecedora pelo coração da Bíblia, onde as verdades divinas se revelam de maneira interconectada e impactante. O slide intitulado Desvendando Mistérios, Alta Crítica em Ação. Aqui, vamos explorar os princípios fundamentais da alta crítica e como ela se manifesta na determinação da autoria e data dos textos bíblicos. Ao adentrarmos os mistérios da alta crítica, descobriremos os métodos e critérios utilizados pelos estudiosos para identificar os autores por trás dos escritos sagrados. Compreenderemos como a data de composição desempenha um papel crucial, moldando não apenas o contexto histórico, mas também nossa própria apreciação e entendimento das Escrituras. Preparem-se para desvendar os segredos que cercam a alta crítica, uma ferramenta valiosa que nos permite mergulhar nas camadas temporais da Bíblia, enriquecendo nossa compreensão das mensagens divinas ao longo dos séculos. Em nossa jornada pela alta crítica, adentramos um território fascinante e complexo, desvendando a arte de analisar estruturas dos textos bíblicos. O slide A Arte de Analisar Estruturas, Alta Crítica Desmistificada é uma oportunidade de explorar as técnicas intricadas que os estudiosos aplicam para desvendar os segredos por trás da organização e genuinidade desses livros sagrados. Neste momento, convido você a mergulhar nas profundezas da alta crítica e entender como os livros da Bíblia foram dispostos e estruturados ao longo do tempo. Vamos desvendar se eles passaram por revisões, e se sim, como essas alterações impactaram a mensagem divina contida neles. Ao analisar essa faceta da crítica textual, nossa compreensão da palavra de Deus se expande, permitindo-nos apreciar a complexidade e a beleza por trás da formação dos textos bíblicos. Essa é uma oportunidade única de desmistificar a alta crítica, revelando-a não apenas como uma ciência, mas como uma arte que enriquece nossa compreensão da palavra inspirada por Deus. Convido você a explorar junto comigo os segredos dessa análise crítica, que contribui significativamente para uma compreensão mais profunda da mensagem divina que perdura através dos tempos. Chegamos ao ponto culminante de nossa jornada, marcado pelo slide intitulado Preservando a Palavra de Deus. Neste momento crucial, faremos uma recapitulação de tudo que exploramos até agora e enfatizaremos a importância vital da crítica textual na preservação da Palavra de Deus. Ao revisitar os principais pontos abordados em nossa jornada, destacarei como a crítica textual desempenha um papel fundamental na garantia da integridade dos textos bíblicos ao longo dos séculos. Este é o momento de relembrar como as diversas abordagens, desde a análise histórica até a investigação literária, contribuem para a preservação da mensagem divina contida na Bíblia. Por meio desta conclusão, espero consolidar a compreensão da audiência sobre como a crítica textual não apenas desvenda os mistérios por trás da formação dos textos sagrados, mas também atua como guardiã da palavra de Deus, assegurando que sua mensagem seja transmitida com fidelidade através das eras. Este é um convite para apreciar a magnitude do trabalho realizado pelos estudiosos na preservação do legado divino que a Bíblia representa. Que este conhecimento fortaleça nossa fé na inabalável preservação da palavra de Deus ao longo do tempo. Chegamos ao ponto culminante de nossa jornada, marcado pelo slide intitulado Preservando a Palavra de Deus. Neste momento crucial, faremos uma recapitulação de tudo que exploramos até agora e enfatizaremos a importância vital da crítica textual na preservação da palavra de Deus. Ao revisitar os principais pontos abordados em nossa jornada, destacarei como a crítica textual desempenha um papel fundamental na garantia da integridade dos textos bíblicos ao longo dos séculos. Este é o momento de relembrar como as diversas abordagens, desde a análise histórica até a investigação literária, contribuem para a preservação da mensagem divina contida na Bíblia.
Por meio desta conclusão, espero consolidar a compreensão da audiência sobre como a crítica textual não apenas desvenda os mistérios por trás da formação dos textos sagrados, mas também atua como guardiã da palavra de Deus, assegurando que sua mensagem seja transmitida com fidelidade através das eras. Este é um convite para apreciar a magnitude do trabalho realizado pelos estudiosos na preservação do legado divino que a Bíblia representa. Que este conhecimento fortaleça nossa fé na inabalável preservação da palavra de Deus ao longo do tempo. O capítulo 4 aborda a bibliologia, concentrando-se nos manuscritos da Bíblia e na crítica textual. Esses temas são cruciais para compreender como a palavra de Deus foi transmitida ao longo do tempo, desde os manuscritos originais até os esforços de preservação e análise crítica que moldaram o cânon bíblico. Introdução e manuscritos originais. O capítulo inicia destacando a complexidade do estudo dos manuscritos bíblicos, reconhecendo que a escrita hebraica antecede Moisés. Embora não seja possível determinar a data exata dos manuscritos hebraicos iniciais, o texto destaca a importância de compreender a produção textual da Bíblia ao longo do tempo. Os manuscritos originais, que se originaram desde Moisés, são mencionados como peças fundamentais na transmissão do texto sagrado. A inexistência desses autógrafos do Antigo e Novo Testamento é reconhecida, mas o capítulo salienta que há evidências sugerindo que esses documentos foram produzidos em rolos e livros feitos de papiro. A Septuaginta, uma tradução grega do Antigo Testamento feita durante o período interbíblico, é apresentada como um marco significativo. O capítulo destaca que Jesus e seus apóstolos utilizaram essa tradução, indicando sua relevância histórica. Ameaças ao texto e principais manuscritos. O texto aborda as ameaças ao texto bíblico, mencionando a falta de cópias sistemáticas devido às perseguições do Império Romano até o imperador Constantino. A carta de Constantino ao bispo Eusébio de Cesareia é identificada como o ponto de retomada do serviço sistemático de cópias do Novo Testamento no Ocidente. A Reforma é destacada como o período em que as primeiras cópias impressas da Bíblia se tornaram disponíveis ao público. Esse evento marcante teve um papel crucial na disseminação da palavra de Deus. O capítulo lista os principais manuscritos do Antigo e Novo Testamento, enfatizando sua importância histórica e contribuição para a compreensão do texto sagrado. O Códice de Leningrado, Códice Alepo e fragmentos de Cairo Geniza são mencionados entre os manuscritos do Antigo Testamento, enquanto fragmentos de John Rylands, Papyrus Chester Beat e Códice Vaticano são destacados entre os manuscritos do Novo Testamento. Papiros, óstracos, inscrições e lecionários. O capítulo explora a diversidade de manuscritos bíblicos, incluindo papiros datados dos séculos I e II. Esses documentos, encontrados em diversos formatos como códices, fornecem visões valiosas sobre a vida e as crenças da época. Óstracos, fragmentos de cerâmica usados para escrita, são mencionados, incluindo a intrigante Bíblia do Pobre registrada em 20 peças. Inicialmente subestimados, esses materiais mais tarde se revelaram cruciais para a compreensão do texto bíblico. Inscrições antigas em paredes, pilares, moedas e monumentos são reconhecidas como apoio e testemunhas da existência dos textos sagrados na época. Elas fornecem uma perspectiva histórica adicional para a crítica textual. Os lecionários, livros usados no culto da Igreja, são abordados, indicando que, embora tenham valor secundário na determinação do texto genuíno do Novo Testamento, são fundamentais para a compreensão de passagens específicas das Escrituras. Remissões patrísticas e os primeiros séculos da Igreja. O capítulo destaca a importância das remissões patrísticas, citando inúmeras passagens do Novo Testamento pelos pais da Igreja entre os séculos II e IV. Essas remissões são consideradas cruciais para atestar a autenticidade e canonicidade do Novo Testamento. A narrativa dos primeiros séculos da Igreja destaca o desenvolvimento dos livros do Novo Testamento, desde sua escrita até o processo de seleção, circulação, compilação e citação da literatura apostólica. Durante o terceiro século, surgiram escritos apócrifos relacionados ao Novo Testamento, desencadeando um processo de seleção e definição canônica para eliminar dúvidas quanto à inspiração divina dos 27 livros. Criticismo textual e princípios gerais. A crítica textual é apresentada como a ciência dedicada a descobrir e corrigir erros nos textos bíblicos.
Três questões fundamentais da crítica textual são delineadas: a genuinidade dos manuscritos, a confiabilidade dos mesmos e a análise de evidências e variantes. Os princípios gerais da crítica textual são explorados, divididos entre evidência externa, cronologia, geografia e genealogia, e evidência interna, questões transcricionais e intrínsecas. A importância desses princípios é destacada como fundamentais para apurar a verdadeira redação e sacralidade do texto bíblico. Tipos de criticismo bíblico. O texto destaca a complexidade da crítica textual, dividida entre baixa e alta crítica. A baixa crítica concentra-se na forma do texto, restaurando a sua forma original, enquanto a alta crítica estuda questões de autoria, data, estrutura e historicidade dos livros bíblicos. Diversos tipos de criticismo bíblico são explorados, incluindo a crítica histórica, literária, da forma, da redação, canônica, semiótica, história da interpretação, teologia da libertação, interpretação feminista e interpretação fundamentalista. Conclusão. O capítulo encerra reiterando a importância da crítica textual na preservação da Bíblia e na compreensão de seu significado. A diversidade de abordagens críticas enriquece a compreensão do texto bíblico, e a integridade dos manuscritos, confirmada por diversas disciplinas, destaca a solidez da base sobre a qual a palavra de Deus foi transmitida ao longo dos séculos. Queridos, é com profundo agradecimento e gratidão que encerramos mais um capítulo desta jornada enriquecedora pela Bíblia. A dedicação e empenho de cada um de vocês são verdadeiramente inspiradores, e confiamos que este estudo continue a abençoar suas vidas e ministérios. Agradecemos por fazerem parte deste momento de aprendizado e reflexão. Que o Senhor abençoe ricamente cada um, capacitando-nos a servir melhor as necessidades daqueles a quem somos chamados a atender. Lembrem-se de se inscrever no canal para fortalecer nossa comunidade e receber atualizações sobre os próximos capítulos e conteúdos exclusivos. Não deixem de explorar os temas já disponíveis em nosso canal, pois há uma riqueza de conhecimento esperando por vocês. Continuemos este diálogo enriquecedor sobre a Bíblia e suas muitas facetas. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um, e aguardamos ansiosamente nosso próximo encontro no curso de Teologia. Deus os abençoe abundantemente. Pastor Leonardo.